Como referi na apresentação, não falei com quem quer que seja e muito menos procurei informações no município, o que não me permitiu confirmar algumas dúvidas. Deste modo, parte do princípio que os equipamentos indicados são de propriedade municipal, não só pelo senso comum, como pelo facto de estar no site da Câmara Municipal. Agora descrevo os que mantêm a mesma atividade e ou localização, e às 19 horas de hoje, os que mudam de serviço público e as infraestruturas construídas de raiz. As piscinas recreativas de verão serão de uso exclusivo dos montemorenses e respectivos convidados, sendo que o mau comportamento destes responsabilizará o infrator e quem convidou. Temos uma das piscinas públicas mais bonitas de Portugal, que em tempo algum do meu mandato será invadida por vândalos, vindos em autocarros de outras localidades, visto que afastam os montemorenses e afugenta os forasteiros de bem. E, com isso, quem fica a arder é a economia local. Não pode ser. As piscinas recreativas vão ficar maiores porque vedaremos os limítrofes do ringue desportivo, ao qual se terá acesso pelo portão que está perto da piscina infantil do Monstro Marinho. Os balneários desse ringue servirão como mais umas casas de banho das piscinas recreativas, visto que também ficam dentro da área vedada. A vedação terá uma porta pequena para permitir o acesso ao ringue desportivo quando as piscinas estão fechadas, e outra maior para a passagem das viaturas de bombeiros, INEM e GNR. O ringue desportivo, que está junto às piscinas recreativas e que fará parte destas quando estiverem abertas, terá relva artificial como do Clube de Futebol Éborense, que se situa no bairro Fé Aleixo de Évora e cujo tapete é muito suave. Quando as piscinas estão encerradas, a utilização diurna do ringue será de 25 € hora e o valor noturno será dado após o teste de custo da iluminação, sendo que estas receitas são entregues à GNR local para que esta invista nas condições de segurança dos seus militares. Atualmente, segundo o site da Câmara, utilizando uma vez por semana, as mensalidades das piscinas cobertas são 1. Os bebés dos 6 aos 30 meses pagam 16,25 € e dos 31 aos 48 meses pagam 17,75 €. Valores que desaparecerão porque a natação é um desporto fundamental nos primeiros anos de vida. O município não perde dinheiro porque, ao ter mais bebés, maior é o interesse das empresas de bens e serviços infantis em publicitar no interior e exterior das instalações das piscinas. A grávida e o futuro pai também a utilizam de forma gratuita. 2. Pessoas com deficiência e maiores de 65 anos deixam de pagar mensalidade porque a natação faz bem ao físico e à mente, o que diminui o risco e ou o nível de algumas doenças. 3. Dos 4 aos 65 anos estão a pagar por mês 6,10 € de manutenção livre e dos 14,70 aos 17,75 € outras atividades. Valores que se manterão até estar concluído o estudo das despesas e receitas dos últimos 2 anos, que tem o objetivo de promover uma baixa de valores, se for caso disso. Isto é, nos equipamentos esportivos municipais não se visará o lucro. Além de ser dos mais bonitos de Portugal pelas suas características únicas, é um local especial para mim por ter sido o local das fotos de noivado do álbum de casamento. Voltando ao trabalho, quero dar os sinceros parabéns à doutora Hortência Menino pela excelente renovação que o município fez e que vem reforçar a ideia de que o castelo precisava de um toque especial. Assim que vai ter música ambiente de cariz medieval e a zona dos bancos brancos será um anfiteatro de artes performativas e de cerimónias, dos casamentos civis. A biblioteca vai ter os seguintes horários. Em maio, junho, julho, agosto e setembro, das 18 às 23 horas, nos dias úteis, e das 15 às 19 horas nos feriados, sábados e domingos. Nos restantes meses, começa e acaba uma hora mais cedo. A biblioteca é um serviço municipal de pesquisa e leitura, daí que deve estar aberta quando quase toda a população tem disponibilidade. Vai acabar o serviço de fotocópias low cost por três razões. Não é função de uma biblioteca, a Câmara não deve ter serviços de venda ao público e menos ainda com prejuízo. As estruturas que revelam história visam atrair turismo. Daí que a galeria e os centros de etnologia e interpretativo do castelo estarão abertos ao público nos feriados, sábados e domingos,
das 10 às 19 horas e por marcação nos dias úteis. Estas estruturas são abertas ao público para que os visitantes fiquem mais tempo no concelho. Assim que prefiro 100 turistas a consumirem na economia local do que 100 a visitar o castelo e seguirem para outras localidades por não gastarem dinheiro nos bilhetes dos supracitados locais. O Salão Nobre dos Passos do Concelho, que é o edifício da Câmara Municipal, tem os azulejos de parede pintados com os momentos históricos de Montemora. Daí que passará a ser um ponto turístico com portas abertas ao público e será o local em que o Presidente João Perdigão receberá os convidados do município, dos quais destaca individualidades e coletividades montemorenses. Daí que as reuniões de Câmara serão nas freguesias rurais e as da Assembleia Municipal será num local escolhido pelo Presidente desse órgão. O Jardim do Cavalinho, que está ao lado do Jardim Público, passa a ser mais um espaço verde da cidade, porque os equipamentos infantis vão reforçar os equipamentos do parque urbano. Pessoalmente, agrada-me a ideia do Jardim do Cavalinho ficar como o Jardim Público, isto é, que não seja fechado, porque tem uma beleza extraordinária com aqueles bancos em forma circular. Daí que o Presidente Perdigão falará com a Sociedade Pedrista para ver da possibilidade de derrubar o muro. Montemor Novo tem dos mais belos parques de exposições de Portugal, já que é morado e complementado pelas bonitas instalações da Apormora, mas está próximo de residências, o que dificulta a realização de mais eventos. Assim, a Feira da Luz e as exposições feiras temáticas continuam e logo falarei do recinto de espetáculos e do Coliseu Montemorense, porque a segunda maior cidade do distrito de Évora tem de receber os melhores artistas nacionais e alguns internacionais conhecidos com maior frequência. Montemor Novo tem 2 lugares com equipamentos infantis, assim que os do Jardim do Cavalinho, perto da igreja, vão para a zona central do parque urbano, para que, juntamente com os que já lá estão, criar-se um enorme parque infantil. A zona central é a área verde, onde costuma ficar os insufláveis no dia da criança e, como é descoberto, terá a cobertura do espetacular toldo de palco do Parque de Exposições, visto que a feira apresentará um palco amovível situado mais atrás para que a área de público dos espetáculos seja maior. O Cineteatro passa a ser Centro Cultural Curvo Semedo, que é fácil de entender, mas mais fácil de explicar quando falar dos eventos. Mas realço o seguinte: vai ser climatizado. As mantinhas são boas, mas os impostos municipais também. Assim que os montemorenses vão ter direito ao conforto que merecem. Ou por outra, por não serem inferiores a ninguém e pagarem as mesmas taxas municipais, têm que ter o mesmo conforto das salas de espetáculos dos lisboetas, portuenses, bracarenses, etc. Pensamentos do dia. Escrevo-vos uma longa carta porque não tenho tempo de a escrever breve. Voltaire, poeta francês, defendia a liberdade de ser e pensar diferente. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. Napoleon Hill, um dos primeiros autores de autoajuda de sucesso.